Então vamos cantar, voltando ao eterno lar, pela estrada que nos conduz, vivendo no seu amor. Então vamos cantar, voltando ao eterno lar, pela estrada que nos conduz, vivendo no seu amor. Quando o coração estiver aflito, se lembre de quem Ele é. Quando o coração estiver aflito, se lembre de quem Ele é. Pra ver o Pai, olhe para o Filho, Deus que se revelou a nós. A vida eterna já nos deu, a alegria e paz começam aqui. Boa noite, amada igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós, amém? Boa noite também a você, amigo, irmão, que nos acompanha pela rede social, pelas redes sociais, o Instagram da Igreja Batista no Bairro Novo Mundo, também o nosso Facebook. Que Deus possa estar abençoando a sua vida. É um motivo de grande alegria podermos estar reunidos hoje para cultuarmos ao Senhor, para estudarmos um pouco mais a respeito dessa palavra, que é a palavra de vida eterna, aqui no nosso culto de estudo bíblico. Nós queremos, nesse momento, te convidar para nós orarmos. Quero te convidar a colocar a sua vida diante do Senhor, colocar o seu coração diante do Senhor, para que o Senhor nessa noite fale ao seu coração tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor. Coloque diante do Senhor agora também, nesse momento de oração, todas as suas angústias, todas as suas necessidades, mas não se esqueça também de agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos dado. Se nós estamos aqui, tudo que nós fazemos é pela graça do Senhor, é pela misericórdia de Deus que se renova sobre nós. Por isso nós estamos aqui para cultuar a esse Deus, que é o único de receber toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Portanto, convide as pessoas que estão aí na sua casa, você que está nos acompanhando pelas redes sociais, e vamos juntos orar, colocar nossas vidas diante do Senhor. Feche seus olhos, querido, leve seu pensamento a Deus. Pai de amor, nós louvamos o Teu santo e precioso nome, Pai. Tu é Deus de amor, justiça, sabedoria. Nós clamamos ao Senhor, ó Pai, nesta noite, que o Senhor fale aos nossos corações, que os nossos corações estejam abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar, e que o Senhor receba também o nosso louvor, a nossa adoração, as nossas, ó Pai, petições possam estar chegando até o Teu trono de graça, ó Pai, que sobretudo seja feita a Sua boa, perfeita e agradável vontade, ó Pai, sobre a vida da Sua igreja, sobre a vida de cada um de nós, Pai. Nós clamamos ao Senhor pela vida daqueles irmãos e amigos
que estão sofrendo a dor do luto, a dor da perda de algum ente querido, ó Pai, em razão do Covid-19 e de tantas outras também enfermidades. Sabemos, ó Pai, que o Senhor com o Teu Espírito Santo nos traz consolo, nos traz conforto. Nós clamamos ao Senhor que seja trazido o conforto e o consolo necessário para aqueles que estão passando por esse momento de dor, passando por momentos difíceis, por aqueles que estão, ó Pai, batalhando contra a doença. Que a Tua mão poderosa, a Tua graça e a Tua misericórdia esteja sobre essas vidas, Pai. Nós oramos agradecidos pela graça e pela misericórdia do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor, queridos. Quero convidar a irmã Raquel. Nós vamos estar louvando ao Senhor. Eu quero também convidar você que está nos acompanhando pelas redes sociais, que faça o seu pedido de oração nos comentários, e nós vamos estar orando juntos após o estudo da palavra. Boa noite, irmãos. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto Tu estás cuidando de mim. De um lugar Tu não vou me lançar, só pra demonstrar o Teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em Ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força te esgotar, o Teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me. Perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto Tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o Teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em Ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o Teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim.
posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Amém. Amém. Glória a Deus. O Senhor cuida de nós, queridos. Vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos estudar um pouco mais da palavra do Senhor nesta noite. Salmo 133. Dando continuidade à nossa série de estudos nos salmos peregrinos, nos cânticos de romagem. Chegamos ao penúltimo. Na semana que vem, se Deus assim nos permitir, estaremos encerrando o estudo desses salmos peregrinos, esses 15 salmos. Estudaremos hoje o 14º. Salmo 133, abra sua Bíblia. Se você que está em casa não está com a sua Bíblia, acompanhe conosco. Mas está sendo projetado. E vamos ler. Quero convidar a igreja para que nós possamos ler juntos esse salmo. Esse é um salmo que nós precisamos ler juntos e precisamos ler com bastante força. Então eu quero convidar os amados para ficarem em pé. Se coloquem de pé. Vamos ler esse salmo juntos, esses 3 versículos dessa palavra de Deus tão preciosa aos nossos corações. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desceu sobre a barba de Arão, que desceu sobre a gola das suas vestes. Como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenou a bênção, a vida para sempre. Amém. Pai de amor, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra, ó Pai, revelada, preservada e que hoje chega até nós podemos estudá-la. Que o Teu Espírito Santo nos guie e nos ensine nessa noite, ó Pai, que pela Sua misericórdia o Senhor use o Teu servo para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amados, esse salmo é um salmo que nos fala sobre unidade, nos fala sobre comunhão, um salmo precioso que em 3 versículos nos traz uma lição tão preciosa, tão valiosa, tão importante para a vida da igreja, para a vida de nós que hoje somos corpo de Jesus Cristo, e um corpo ele precisa estar em comunhão. Então esse salmo ele vai trazer para nós lições que nos falam a respeito da unidade. Na verdade ele vai falar o quão maravilhoso é que a igreja esteja em união, que a igreja esteja em comunhão, que o povo de Deus esteja reunido em comunhão, que o povo de Deus esteja reunido e unido no propósito de adorar a Deus, no propósito de fazer com que o reino de Deus se expanda, com o propósito de render graças e louvor ao único Deus que é merecedor, o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. E queridos, como é maravilhoso hoje nós podemos estar reunidos e poder ver os nossos irmãos, poder estar em comunhão com os nossos irmãos, ainda que com o uso de máscaras, ainda que com o distanciamento social, distanciamento aqui entre os irmãos que estão conosco no templo, ainda que com o uso de álcool, nós podemos estar juntos, podemos estar aqui reunidos em comunhão. Nós podemos dizer e afirmar com toda certeza, é bom, é agradável nós podermos fazer isso, nós podemos estar juntos, podemos juntos ler a palavra de Deus, juntos cantarmos, juntos adorarmos a Deus, assim como esse povo peregrinava aqui para Jerusalém e fazia. Esse salmo é um dos salmos peregrinos. Nós já vimos aqui que esses são os salmos que eram cantados, era uma espécie de inário que o povo de Deus cantava quando ia para Jerusalém, na ocasião das 3 festas anuais mais importantes. E na caminhada daquele povo, eles eram grandes famílias, e as famílias saíam de suas cidades, iam caminhando até Jerusalém, peregrinando, até chegar então ao local ali de adoração, no tempo
do rei Davi, o tabernáculo montado ali no Monte Sião, e depois, no tempo de seu filho, o rei Salomão, o templo que foi construído por aquele rei. Então o povo se reunia ali. Enquanto eles iam caminhando para Jerusalém, eles cantavam hinos, eles cantavam louvores ao Senhor, e um desses louvores era esse louvor que estava aqui. Queridos, imagine que coisa maravilhosa, aquela multidão caminhando, passando por aqueles caminhos muitas vezes difíceis e louvando ao Senhor e dizendo como é bom, como é agradável nós estarmos juntos, nós estarmos em comunhão, como é bom e agradável sermos unidos por esse Deus que nos fez povo dele. Então esse salmo, ele expressa a felicidade de viver em comunhão. Queridos, nós temos felicidade em viver em comunhão. Se somos ligados por Deus como povo dele, deve haver em nós a felicidade, o prazer em estarmos unidos, em estarmos reunidos. A alegria da unidade. E o povo de Israel, esse povo aqui, ele foi chamado por Deus para ser o povo de Deus. Foi um povo escolhido por Deus, mas nem sempre esse povo esteve unido. Esse povo passou por dificuldades. Se os irmãos abrirem as suas Bíblias lá no livro de Juízes, nós vemos que esse povo passou por um tempo em que cada um fazia o que bem entendia que era correto. Não havia direcionamento. Esse povo, por muitas vezes, esteve dividido. Nós vemos também, na história bíblica, na narrativa bíblica, que depois do reinado do rei Salomão, o reino se dividiu. Aquele povo, mais uma vez, esteve em completa desunião. Mas, todas as vezes que o povo esteve desunido, só o que aconteceu com aquele povo foi destruição, derrota sobre a vida deles. Porque é bom e agradável que o povo de Deus esteja unido, esteja em comunhão. Esse salmo expressa exatamente isso, como é bom viver a comunhão. Esse salmo é atribuído ao rei Davi. O rei Davi é aquele que foi inspirado por Deus para escrever esse salmo, para exaltar a Deus, para adorar a Deus e para falar a respeito da comunhão, da unidade, de como é agradável o povo de Deus viver essa unidade. De onde vem essa unidade? Quem nos reúne e nos faz um povo, assim como fez com aquele povo de Israel. Tudo isso provém de Deus. E observe aí na sua Bíblia, esse salmo no versículo 1, ele vai falar como é bom viver a comunhão, como é bom estarmos unidos. E depois no versículo 2, no versículo 3, ele vai falar de como é precioso viver em comunhão e de como é revigorante viver a comunhão, de como é precioso estarmos unidos e de como é revigorante, como nos revigora, nos renova as forças estarmos em comunhão uns com os outros. Ele usa duas figuras, duas ilustrações para mostrar o quão bom e o quão maravilhoso é estarmos unidos. Observe o versículo 1. Ele vai dizer: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Como é bom quem estar unido? Os irmãos. Se somos irmãos, é porque somos filhos de um mesmo Pai. De que ele está falando aqui? Os irmãos reunidos. Para sermos irmãos, queridos, primeiramente nós precisamos estar unidos com o Pai. E nós somos unidos com o Pai, estamos em comunhão com o Pai. E como isso acontece? Como que eu e você podemos estar em comunhão com Deus? Como eu e você nos tornamos filhos de Deus? Como que nós recebemos essa graça? Como nós recebemos esse presente, essa dádiva de Deus sobre as nossas vidas? O povo de Deus era um povo que descendia, ele vinha de um homem em si. Deus chamou Abraão e fez de Abraão aquele grande povo. Então eles eram ali um povo que vinham de uma mesma descendência. Eles eram o povo de Deus e Deus escolheu Abraão para que de Abraão fosse formado esse povo. Então era uma família, eram irmãos, mas nós não pertencemos a essa mesma descendência física de Abraão. Então como nós somos irmãos? Como nós podemos então dizer que somos filhos de Deus e irmãos uns dos outros? Como nós podemos ter irmãos na China?
Como podemos ter irmão no Oriente Médio? Podemos ter irmãos em qualquer local do mundo. Através de Jesus Cristo. Através daquele que nos liga com Deus. Através daquele que paga o preço pelos nossos pecados e nos faz filhos de Deus. Através do sacrifício de Jesus Cristo é que nós somos filhos de Deus. Agora somos componentes de uma grande família, que é a família de Deus. Fazemos parte de um povo, que é o povo de Deus. Ele nos fez filhos através do sacrifício na cruz, através da sua morte na cruz e da sua ressurreição. Jesus Cristo nos tornou filhos. Através dele, nós hoje somos filhos de Deus, porque ele nos reconciliou com Deus. A palavra de Deus vai dizer que ele se entregou para ser o primeiro de muitos irmãos. Ele é o primogênito dentre toda essa família. E nós somos filhos de Deus quando nós nascemos de novo. Quando nós nascemos de novo através do sangue de Jesus Cristo. Quando nós cremos na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, quando nós entendemos o que Cristo fez, e então entregamos a nossa vida a Ele, quando entendemos o que Cristo nos deu, o que Deus nos deu através do sacrifício de Jesus Cristo, e a única coisa que podemos fazer, a resposta que podemos dar a Ele é entregar a nossa vida. Então, ligados com Cristo, somos agora também filhos de Deus. Então, somos irmãos ligados por sangue. Somos irmãos de sangue, sim, ligados pelo sangue de Jesus Cristo. Por aquele sangue que foi derramado na cruz e fez de cada um de nós filhos de um mesmo Pai. Portanto, somos irmãos. Portanto, todos aqueles que nasceram de novo são nossos irmãos. Todos aqueles, não importa em qual local do mundo estão, que estão em Cristo Jesus, estão ligados a Cristo, estão em comunhão com Deus, eles são nossos irmãos, porque são filhos do mesmo Pai. E o texto então diz que é bom que esses filhos de Deus estejam reunidos. É bom que esses irmãos, essa família, esteja unida. O texto diz como é bom, ou seja, é muito bom. É bom demais viver a comunhão com Deus e então viver a comunhão com os nossos irmãos. Além de bom, a palavra vai dizer que é agradável ou suave, dependendo aí da sua tradução, vivermos unidos. Ou seja, é algo que traz satisfação, é algo que traz prazer, o fato de estarmos unidos, de estarmos juntos, de termos sido feitos filhos de Deus e irmãos uns dos outros. Principalmente por aquilo que é o fato que nos une, que é o amor de Deus. Estamos unidos pelo amor de Deus, demonstrado na cruz. O amor de Deus. E assim como Ele nos amou, Ele nos chamou para amarmos uns aos outros. Jesus Cristo disse: assim como eu vos amei, ameis uns aos outros. João 13:34. Ele diz: um novo mandamento eu vos dou, assim como eu vos amei, amem uns aos outros. O Filho de Deus tem prazer em estar com seus irmãos. Se somos filhos de Deus, se nascemos de novo, o fato de estarmos reunidos aqui é algo que nos traz satisfação. É algo que é prazeroso para nós, porque estamos em comunhão com o nosso Pai e em comunhão com os nossos irmãos. Agora, queridos, agora que nós estamos aqui nos alimentando, é como se nós estivéssemos à mesa com o nosso Pai. O Espírito Santo de Deus fala aos nossos corações, nos alimenta. Nós estamos então reunidos com os nossos irmãos, banqueteando, participando desse grande momento de comunhão, que somos alimentados pelo nosso Pai. Isso é tão bom e agradável, que o salmista ele usa duas figuras para ilustrar. Ele vai usar a figura do óleo, no versículo 2, e a figura do orvalho, no versículo 3. Vamos entender um pouco dessas figuras. Versículo 2 diz: é como o óleo precioso, ou seja, ele está dizendo, é bom e agradável que os irmãos estejam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes.
Esse óleo aqui, queridos, que ele está falando, é o óleo que era usado para ungir o sacerdote. Lembra que na semana passada nós falamos sobre aquela tribo, a tribo de Levi, que foi separada para fazer os sacrifícios, separada para a adoração no templo, no tabernáculo? Então, o sacerdote, ele era ungido com esse óleo. Esse óleo era usado exclusivamente para isso, e era um óleo que era muito precioso. E Arão, ele foi usado, ele foi ungido com esse óleo. A palavra de Deus nos mostra isso, quando Deus chama então Arão para ser o sacerdote ali no tabernáculo, ele é ungido, ou seja, quer ungir, é derramar esse óleo sobre a cabeça dele. Ungir o representante de Deus diante do povo, e aquele também que representava o povo diante de Deus. Ele era ungido ali então, já simbolizando o Espírito Santo ali sobre a vida daquele que era instrumento de Deus. Então esse óleo, ele era despejado na cabeça, preste muita atenção nisso, irmão. O óleo, ele era despejado na cabeça daquele que estava sendo ungido para ser o sacerdote, e esse óleo, ele era despejado com vontade, era muito óleo. Esse óleo, ele descia pela cabeça, passava pela barba de Arão, e olha que a barba dele com certeza era maior que a minha, e descia então pela gola das vestes e chegava até os pés, até as sandálias. Ou seja, esse óleo, ele passava por todo o corpo do sacerdote. E o sacerdote, ele era o que ali? O representante do povo diante de Deus. Então, aquele povo por inteiro estava sendo ali representado e sendo coberto por um mesmo óleo, simbolizando o quê? União, comunhão, naquelas 12 tribos, naquele povo por completo, unidos com a unção do Senhor, unidos pelo óleo que representava aquele que nos une hoje, o Espírito Santo de Deus, unidos por um mesmo Espírito que habita em nós. Então, assim como esse óleo, a união dos filhos de Deus deve ser completa, deve ser plena, devemos estar todos unidos na família de Deus. E assim sendo, a palavra de Deus diz também que esse óleo era precioso. É como óleo precioso. Por que óleo precioso? Esse óleo que era usado para ungir, ele era feito com as ervas mais finas. Vamos pensar que era o melhor perfume daquela época, o melhor cheiro, a melhor fragrância que existia, era esse óleo, era um óleo muito especial, então era precioso. Então, queridos, nós estarmos reunidos hoje, estarmos unidos a Deus e unidos uns com os outros, é algo que é precioso. E se é precioso, nós devemos fazer o quê? O que você faz com aquilo que é precioso? Você trata de qualquer jeito? Não, você dá valor, você cuida. Então, nós devemos cuidar uns dos outros. Os nossos irmãos, estarmos unidos, é precioso para nós. É precioso para Deus e é precioso para nós. Devemos dar valor ao fato de estarmos unidos. Quantos, queridos, nesse tempo estão sendo despertados para a importância de estar reunido, para a importância que tem aprender uns com os outros, estarmos em comunhão nos trabalhos da igreja? Quantos estão sendo despertados para isso? Porque não davam valor, frequentavam esporadicamente a igreja, não dava valor ao fato de estar reunido, estar em comunhão. Precisamos valorizar isso, porque é precioso estar em comunhão. É algo que deve ser valorizado e é algo que nós devemos buscar, é algo que nós devemos nos esforçar para fazer, estarmos reunidos. Então, o fato do povo de Deus viver unido é algo que é agradável, é algo que faz bem. É bom e agradável vivermos unidos, como o óleo que cobre completamente o sacerdote, como aquele óleo que cobriu, que ungiu por completo a Arão. E depois, no versículo 3, ele vai usar a ilustração, a figura do orvalho. O orvalho que trazia para toda aquela vegetação um novo vigor, revigorava, trazia uma nova vida para toda aquela vegetação ali naquela região. E ele diz no versículo 3, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Queridos, o Hermon é um monte. Imagine uma montanha
a mais alta que você puder imaginar. Esse monte, ele era o monte mais alto daquela região. Ele ficava no extremo norte de Israel, e era um monte muito alto, o mais alto, de longe você podia avistar ele. E então, ele tinha quase 3.000 metros de altura. Ele era tão alto que, na maior parte do ano, ele fica coberto de neve, o topo desse monte, de tão alto que ele é. Ele fica onde hoje é a Síria, o país da Síria. E é algo que é muito interessante nós observarmos, porque o Monte Hermon é esse monte que é muito alto, poderia ser visto de qualquer lugar, ele está no extremo norte de Israel. E o Monte Sião, ele fala que é como o orvalho que desce sobre os montes, o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Queridos, o Monte Sião estava muito distante do Hermon. O Monte Sião, os montes de Sião, eram os mais baixos dali. Eles estavam a quase 300 quilômetros de distância do Monte Hermon. E ele diz que o orvalho do Hermon desce sobre os montes de Sião. O Hermon está no norte, Sião está no sul, no outro extremo daquela região. E ainda assim Deus faz cair o orvalho que desce do Hermon cai sobre o Monte Sião. Mesmo tão distantes, mesmo tão diferentes uns dos outros, Deus derrama a sua bênção sobre aqueles dois montes. Deus une, através do orvalho, aqueles dois montes. Assim como Ele une a mim e a você que estamos aqui hoje, na Igreja Batista, no bairro Novo Mundo, em Cardoso Moreira, no interior do Rio, com os irmãos que estão na Colômbia, na Argentina, no Oriente Médio, lá na tribo Sapucai, com os irmãos que estão em toda a parte do mundo. Não importa o quão distante e o quão diferente sejam de nós. Se tem esse orvalho, o Espírito de Deus, são nossos irmãos e estão unidos. Então, aqui nós vemos essa figura. E esse orvalho, de acordo com as pessoas que já foram até lá, né? Nunca fui até lá, mas as pessoas que foram, os estudiosos dizem que esse orvalho ele é tão rico em proteína, ele é um orvalho que é tão espesso, que pela manhã parece que toda aquela região teve uma grande chuva, e não choveu, é somente o orvalho que desce daquela montanha. E aquele orvalho, as regiões onde estavam secas, quando cai esse orvalho, elas têm uma nova vida, elas são revigoradas, e é isso que Deus faz conosco. Ele nos revigora, Ele nos dá uma nova vida e Ele nos une. E tanto o óleo, é interessante nós notarmos que tanto o óleo como o orvalho alcançam e unem, simbolizam essa união. E essas ilustrações também demonstram que a união, ela vem do mesmo lugar, podemos dizer assim, de onde vem o óleo e de onde vem o orvalho. O óleo ele é derramado do alto na cabeça do sacerdote. O orvalho ele vem do alto sobre o Hermon e sobre Sião. A união da igreja, a união do povo de Deus vem do alto. Só temos comunhão, só estamos unidos porque quem nos une é o Pai. Quem nos une é o próprio Deus. E o versículo 3 vai dizer que quando o povo de Deus está reunido, Deus ordena a sua bênção e Deus ordena vida sobre o povo de Deus. Ali em Sião, observe a última parte do versículo 3. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Ali em Sião, onde aquele povo estava reunido, Deus ordenava a vida. Deus abençoava aquele povo, quando o povo estava unido. Querido, todas as vezes que o povo de Deus não está unido, todas as vezes que o povo de Deus está em divisão, o que é gerado é morte e confusão. Nós podemos ver isso quando nós lemos, estudamos a Bíblia. Quando Jeroboão e Roboão
dividem o reino de Israel em reino do norte e reino do sul. O que foi gerado ali foi morte e confusão. Com exceção de pouquíssimos reis que fizeram o que era reto diante do Senhor, a grande maioria só fez aquilo que desagradava a Deus, levou o povo à morte e à confusão. O povo de Deus precisa estar unido. A palavra de Deus nos mostra que nós precisamos estar unidos. A palavra de Deus em Romanos 12, vamos ler, Romanos 12, versículo 4. Nos mostra que nós somos um só corpo. Nós somos membros de um mesmo corpo. Assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos têm a mesma função. Nós somos parte de um mesmo corpo. Somos membros de um mesmo corpo, por mais que sejamos diferentes uns dos outros, por mais que tenhamos funções diferentes, nós somos irmãos. E queridos, é maravilhoso vermos como, para nós encerrarmos, como Deus Ele une pessoas diferentes, pessoas de nacionalidades diferentes, pessoas de idiomas diferentes, com o mesmo propósito. Permita-me contar aqui rapidamente, falar rapidamente sobre isso. Em 2018, eu tive a oportunidade de estar na Colômbia, em missão. E ali nós tínhamos um grupo de cerca de 20 pessoas trabalhando constantemente, evangelizando, pregando. E ali nós tínhamos pessoas do Uruguai, da Colômbia, de diferentes lugares do Brasil, Minas, Rio, São Paulo. E todos estavam ali unidos, todos com o mesmo propósito. Queridos, nós vimos ali a bênção e a vida ser ordenada. Nós vimos Deus ordenar a bênção e vida naquele lugar. Vimos vidas ser restauradas, porque ali estava o povo de Deus, reunidos. Que nós possamos viver essa comunhão, queridos. Que possamos nos esforçar, que possamos valorizar o fato de podermos nos reunir. Vivamos essa união, unidos pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a cada um de nós. Nós vamos orar. Os pedidos de oração, rede social, nós temos algum pedido? Quero convidar o irmão Pedro, que possa vir aqui à frente para orar. Até porque eu acho que se eu orar eu vou ficar sem voz. Irmã Simone Abreu, Deus abençoe. Hélida Morales, Deus abençoe. Aldineia Gouveia, Deus esteja abençoando. E todos os nossos amados irmãos e amigos que nos acompanharam, Deus possa estar abençoando. Vamos orar. Oremos. Amado Deus, poderoso Pai, graças te damos, ó Deus, por esse maravilhoso dia, ó Pai, que o Senhor nos deste. Obrigado, Pai, pela vida de cada um dos irmãos aqui presentes, ó Pai. Obrigado, ó Pai, pela vida, ó Pai, que o Senhor nos deste. Obrigado pelo nosso caminhar, pelo nosso lidar, pelo nosso respirar, Senhor. Pai, pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja conosco, Pai, em todos os momentos de nossas vidas, ó Pai, guardando-nos e protegendo de todo mal, ó Pai. Que seja feita, ó Pai, a sua vontade, ó Pai, nas nossas vidas, ó Pai, e não as nossas, ó Pai. Que nós, ó Pai, aprendamos a ser obedientes a Ti, ó Senhor. Que nós, ó Pai, venhamos, ó Pai, a seguir as suas palavras, seguir, ó Pai, os seus caminhos, ó Pai, retos e eternos, ó Senhor, sem nos desviarmos dele nem para a direita e nem para a esquerda, ó Pai. Peço, ó Pai, perdão pelos nossos pecados, que são tantos diante de Ti, Senhor. Faça, ó Pai, aqui o pedido de oração, ó Pai, de cada um dos irmãos, ó Pai, que tudo, ó Pai, chegue a seus ouvidos, ó Pai, que o Senhor possa estar atento, ó Pai, às nossas petições. Mas, ó Pai, que seja feita a sua vontade, ó Pai, em nossas vidas. É em nome do seu Filho amado Jesus que eu oro e desde já te agradeço por tudo. Leva-nos, ó Pai, em segurança para os nossos lares. Guarda-nos, ó Senhor, de qualquer homem perverso, inimigo, ó Pai. Afasta, ó Pai, de nós. É em nome de Jesus que eu oro e desde já te agradeço por tudo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados, queremos convidá-los para na sexta-feira, às 20 horas, participar da nossa live, dos jovens, a sexta live. Domingo, às 8h30,
Escola Bíblica Dominical, presencial e online. E às 19h40, nosso culto de louvor e proclamação da palavra. Deus abençoe cada um de nós, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com todos.